Com muita alegria nos nossos corações que a gente recebe a nossa companheira de doutrina, oradora, a Cláudia Regina Mendes. Ela é oradora espírita e hoje ela nos presenteia com o tema O Auto-Engano e o Descortinado Reflexo Temido. Comprido nome bonito. Seja bem-vinda, minha querida. Vamos envolvê-la com todo o nosso amor. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus seja conosco. Já vi o Raul, já estou bem aqui, já vi a Rose também ali. Somos campeões há 2 semanas, não é, Raul? Coisa boa, a gente já nem lembrava mais o que era isso, né? São paulinos, não preciso nem dizer. Dessa vez o Messias não me pegou desprevenida, viu, Messias? Com relação ao tema. E quando ele me mandou a mensagem, eu já tinha vindo aqui na minha cabeça e era só o reflexo temido. Mas eu falei assim, se eu botar o reflexo temido, ninguém vai entender nada, não é não? Então, vamos melhorar aqui. Qual é a nossa intenção? É justamente falar a respeito do auto-engano. Então, o auto-engano e o reflexo temido. E por que veio essa ideiazinha na minha cabeça? Que eles plantaram. Né? Assim, a gente não manda nada. Na verdade, eu me recordei de um filme que eu acho que eu já até comentei aqui com alguns de vocês, talvez se lembrem, que eu assisti quando eu era criança, muito tempo atrás, lá nos anos 80, chamado História Sem Fim, ou A História Sem Fim. Alguém aqui lembra desse filme? Assistiram? Né? Nas férias, assim, sempre tinha um filme para criança. Então, uma das minhas tias me levava. Esse foi a minha madrinha que me levou para assistir A História Sem Fim. E eu lembro que num determinado ponto do filme que me marcou até os dias de hoje, ele conta, na verdade, a história de um lugar chamado Fantasia, que nada mais, nada menos é do que o mundo dos sonhos. E esse mundo, conforme a história conta, estava morrendo, estava sendo destruído pelo nada, porque as crianças não mais sonhavam. Então, tem lá a história de um garoto que, porque não estudou lá, porque na verdade ele estava passando por um momento difícil na vida, ele vai à escola e cabula a aula. Ele se esconde lá numa espécie de depósito e descobre um livro ali. Começa a folhear as páginas daquele livro. E então começa a história. E essa história tem um herói chamado Atreio, que é um garoto, um verdadeiro guerreiro, no bom sentido da palavra, né? E esse menino então recebe a incumbência de salvar a Fantasia. Só que ele tem que passar por algumas provas, como todo herói, né? Não existe herói de graça. Tem que passar por desafios. E o primeiro desses desafios é justamente passar por um espelho. No começo do caminho que ele tinha que trilhar, para chegar, para alcançar o ponto que ele precisava e salvar a Fantasia. Então, o primeiro desafio dele era mirar-se diante de um espelho. Em princípio, ele acha que não tem problema nenhum. É só um espelho. Qual o problema? Né? Só vai me devolver o reflexo de mim mesmo. Será? Será que era assim tão fácil? Não, não era. Na verdade, não era. Porque aquele espelho, diferente dos nossos, a que nós estamos acostumados, era um espelho que refletia a alma da criatura. Então, ele teve a oportunidade, junto com alguém que o instruiu a respeito daquele desafio, de observar algumas pessoas, alguns guerreiros, que vinham também para aquele desafio. E eles chegavam muito garbosos nos seus cavalos, né? Chegavam montados em toda a sua exuberância,
muito poderosos, muito fortes. E quando eles se miravam no espelho, o espelho refletia a natureza das suas almas, a condição em verdade das suas almas. E muito diferente daquela imagem poderosa, que inspirava até mesmo o medo por parte das pessoas, o espelho devolvia a imagem de alguém muito frágil, vulnerável, vestido em andrajos, muito diferente daquilo que a pessoa imaginava de si mesma. Eu lembro que eu tinha 9 anos de idade, eu não entendi muito, achei meio esquisito aquilo, né? Mas eu lembro que aquilo me marcou profundamente. E aí, na semana passada, isso veio na minha cabeça, assim, e veio junto o Messias. Não esse, veio você. Aí eu já entendi, falei, então tá, vamos falar sobre isso. Então, daí que vem a ideia da gente falar um pouquinho a respeito do auto-engano. Do quanto nós, especialmente nos dias que correm, temos vivido momentos de profunda desconexão conosco mesmo, com a nossa realidade, com a realidade que está posta à nossa volta. E quando nós nos desconectamos da realidade, nós vivemos neste mundo do engano, neste mundo da ilusão. E passamos a viver no mundo, da imaginação. E daí, quando nós somos chacoalhados pela realidade, nós nos assustamos, não é? Por quê? Porque é tão diferente do que a gente vem vivenciando aqui na nossa cabeça. E aí, hoje, pela hora do almoço, mais ou menos, diante dos últimos acontecimentos deste final de semana, e que continuam, infelizmente, aí, tendo o seu curso, eu imaginei, acho que eu vou mudar tudo. Vou mudar minha conversa com eles hoje à noite. Mas, obviamente, eu fui me aconselhar com quem de direito. Chama-se Evangelho. E aí vocês vão ver só o que ele me mandou em termos de resposta, que tem tudo a ver com o auto-engano. Então, eu abri no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, na instrução dos espíritos que fala sobre orgulho e humildade. E abri no número 12. Olha que belezinha. É maravilhoso. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Já começa com essa frase fofa. Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois, que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. Por acaso vocês reconhecem esse período aqui que ele está falando? Né? O que é iniquidade? Iniquidade é toda espécie de injustiça, de perversidade, toda espécie de desvio da moral do Cristo. Ainda ontem eu vi uma frase muito boa do Chesterton que diz assim: nós não precisamos de motivadores emocionais, precisamos de pessoas que estejam dispostas a falar do Evangelho de Cristo. É disso que nós precisamos. E aqui a gente abre um parênteses, porque vejam, toda espécie de autoconhecimento é importante. No entanto, a que nos leva? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Porque de repente nós viajamos tanto no autoconhecimento, nós nos reviramos completamente, mas não modificamos 1 milímetro o nosso comportamento.
Então ficamos absolutamente doutores de nós mesmos, sabemos tudo sobre nós mesmos, ou pensamos que sabemos, mas não modificamos absolutamente nada na nossa trajetória espiritual. Então, há que se ter atenção a isso. E ele continua. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como a benevolência pode existir com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível: tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo, que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Tem falsos profetas por aí? Tem quem esteja rejeitando completamente não só a moral, mas o próprio Cristo? Tem. Eu não tenho conhecimento, pelo menos dessa minha encarnação, de nenhuma outra época comparável a essa, no sentido de tanta avacalhação da imagem do Cristo como nós temos visto hoje. É Cristo sendo empurrado pelo diabo, né? Na comissão de frente da escola de samba. É Cristo e os apóstolos sendo colocados na condição daquela brincadeira do killer. Alguém lembra aqui da brincadeira do killer? Killer significa assassino em inglês. Era uma brincadeira que se fazia antigamente, em roda, né? Então tinha o Cristo, coitado do Cristo, não é o senhor. Tinha lá as pessoas sorteavam um papelzinho, tinham as testemunhas, tinha o detetive e tinha o killer. Então, como é que era a brincadeira? As pessoas sentadas em roda, depois de tirarem o seu papelzinho. Então, quem era testemunha não tinha o que fazer, tinha que ficar quieto. A pessoa que era o killer, ela piscava. E o detetive ficava ali, só olhando, para ver quem era o killer. Essa era a brincadeira. Pois essa brincadeira foi reproduzida, conforme me chegou a informação, dentro de uma aula de catecismo. E o killer era Jesus. O killer era Jesus. Eles explicaram: killer é assassino, é o Cristo. Uma cena de circo com palhaços. O ator principal era o Cristo. E os demais palhaços eram os apóstolos. E a cena era uma brincadeira de duplo sentido, em que eles queriam dizer era uma cena, na verdade, erótica, que fazia menção à homossexualidade do Cristo e de todos os apóstolos. Vejam bem. Então nós nunca vimos tanta falta de respeito com a figura de Jesus, como nós temos visto nestes últimos anos. Coisas que eu confesso para você, se eu não tivesse visto, se eu não tivesse confiança na pessoa que me contou, eu certamente não acreditaria. Mas infelizmente isso está sucedendo. Quanto mais a criatura se distancia da realidade, mais ela se distancia do seu Criador. Não à toa, hoje, por exemplo, na Europa, na maioria dos países, as pessoas não creem mais no Cristo. Eu peguei uma pesquisa com todas as estatísticas, país por país, é uma coisa aterradora.
E aí é interessante porque a gente pega as estatísticas sociais. Elas falam, né? Aumentou o número de crimes, aborto sendo sancionado em todos os países. Semana passada o Macron encaminhou o projeto de lei para ser aprovado o mais rápido possível. Eu não sei qual é a pressa do cidadão, mas enfim. Eutanásia para crianças. Olha que loucura. Então você olha assim para a realidade e fala, meu pai, o que está acontecendo? As pessoas estão se distanciando da sua natureza espiritual, da sua paternidade espiritual. Como ele fala aqui, no primeiro parágrafo. Do que vocês estão reclamando? Vocês se afastaram da moral do Cristo. Não é assim? Livre-arbítrio? Vocês escolheram. Agora vem a colheita. E aí a mensagem fala mais. Por que tendes em tão grande estima aquilo que brilha e encanta aos olhos antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é o objeto de vossas adulações quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito na obscuridade. Que um rico debochado, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer parte e todas as portas lhe são abertas. Todos os olhares são para ele, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso de ouro que carregam ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de corrigirem os seus defeitos? De fato, ocorreria diversamente se o vício dourado fosse açoitado, maltratado pela opinião pública, assim como é o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez, de cobiça, de ganância, dizeis, sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Somos criaturas feitas à imagem e à semelhança de Deus. Através da obra a gente fala do artista, não é assim? Se temos a capacidade, a possibilidade de raciocinarmos, porque somos inteligentes, até mesmo quando nós estudamos lá no livro dos médiuns, né? Existe a mediunidade de efeitos físicos, existe a mediunidade de efeitos inteligentes, não é assim? Por que não utilizarmos essa nossa capacidade, a nossa inteligência, o nosso raciocínio para analisarmos as questões à nossa volta, antes de nós abraçarmos qualquer coisa que se nos apresente? Porque infelizmente hoje estamos assim. Porque cada um quer se elevar acima do seu irmão. Por acaso nós estamos numa competição? Não. Não. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua hora. Agora, o que não se pode é simplesmente desprezar o trabalho de buscar esse conhecimento, de realizar a obra que nos seja possível, sem a ilusão do auto-engano, sem acharmos que já somos alguma coisa que ainda estamos muito distantes de sermos. Não adianta nós sinalizarmos virtudes nas redes sociais que nós sequer procuramos desenvolver na nossa vida diária. Isso é tempo perdido, é desperdício. A ilusão
ela justamente está na condição de nós estarmos completamente desconectados, não só da realidade, mas internamente. O nosso sentimento desconectado da nossa capacidade de raciocínio. Daí que muitas vezes vemos inversões assim, complicadas. Então, por exemplo, quando a assistência social passa a ser assistencialismo. Quando o uso da razão passa a ser racionalismo. São coisas distintas. Porque é um exagero. Porque é fora do objetivo. Então, por exemplo, como uma vez disse um rapaz, cujo vídeo eu assisti na internet, eu acho que ele era australiano, e ele dizia assim, porque ele se engajou numa rede de assistência social, então ele viajava para outros países para ajudar pessoas a construírem casas, e num dado momento, depois de alguns anos participando dessas viagens, ele começou a perceber que, na verdade, eles eram muito arrogantes, porque eles chegavam com dinheiro, eles determinavam como eles tinham que construir a casa, como tudo tinha que ser, ordenavam a vida das pessoas e depois iam embora. Ele falava assim, quem somos nós para dizermos o que é o melhor para aquelas pessoas? Porque muitas vezes, ele dizia, as pessoas vinham falar conosco de acordo com os seus costumes, de acordo com o modo como elas viviam naquele lugar, tão diferente do nosso. Como deveriam ser construídas as casas? Não, nós determinávamos como tinham que ser as casas, de acordo com o nosso estilo de vida, não deles. Então ele começou a se questionar, será que nós estamos realmente nos ajudando essas pessoas, ou será que nós estamos alimentando a vaidade espiritual? Então ali, ele começou a sair desse auto-engano, dessa posição de se crer alguém que ele ainda não era, como se ele fosse uma grande sumidade espiritual. Não. E ele dizia mais. O quanto a dificuldade dessas pessoas alimenta essa minha vaidade. Porque é só na dificuldade do outro que eu posso me sentir grande. Olha como eu sou caridoso, como eu sou bondoso. Um menino, um rapaz de 20 e poucos anos. Eu acho bem válida essa reflexão dele. Então isso tudo tem a ver justamente com essa imagem falsa que nós construímos de nós mesmos. Uma imagem da qual nós queremos nos convencer e queremos convencer o outro. E tudo isso é ilusão. E tudo isso, nada disso em verdade nos aproveita no nosso processo evolutivo. E para finalizar, ele diz assim, retomando o finalzinho do parágrafo, por que cada um quer se elevar acima do seu irmão? Hoje, a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletirem e de se emendarem sob os golpes que de tempo em tempo lhe dá em seu orgulho para diverti-los. Mas ao invés de se humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele os abate inteiramente e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma a coragem, entretanto. Em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males,
um socorro inesperado na tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra, que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Estas almas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto as vaidades e as grandezas de tua passageira existência são pouca coisa perto da eternidade. Elas te dirão que lá é o maior quem foi o mais humilde entre os pequenos. Deste mundo, que aquele que mais amou seus irmãos desinteressadamente é também aquele que será mais amado no céu. Desinteressadamente. Ou seja, sem a expectativa de uma vantagem, de um benefício. Que os poderosos da terra, se abusaram de sua autoridade, serão reduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, estas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para se obter graça diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, no ano de 1862. O egoísmo corrompeu todos os caminhos. Como nós podemos acreditar que alguém possa permanecer em conexão consigo mesmo, com a sua consciência, onde estão todas as leis de Deus inscritas, leis essas imutáveis? Eu acho curioso quando alguém fala assim, mas o mundo mudou. O mundo pode ter mudado, né? Mas o que é eterno não muda. Nós evoluímos, podemos entender e compreender melhor o sentido das palavras do Cristo. Mas não existe isso de o mundo mudou, tudo é moderno. Se as pessoas soubessem o significado disso. A autoilusão ou autoengano, ele alcança a todos nós em algum momento da vida, ou mesmo durante muito tempo de nossas vidas. E hoje nós somos convocados, porque lembra o que ele fala aqui na mensagem? Quando o orgulho está no seu pico, vem a resposta de Deus. Quem tem olhos de ver, quem tem ouvidos de ouvir, veja e ouça. Está à nossa volta, está dentro de nós. Nós somos os trabalhadores da última hora. Ela chegou. Eu não sei se vocês acompanham a Mansão do Caminho, né? Que é a instituição do Divaldo Franco, mas esta semana passada, acho, eles colocaram um recorte de um vídeo do Divaldo, de uma palestra que ele fez. 4 minutinhos que são assim, pra gente sair rapidinho do autoengano e falar, vamos lá, vamos começar, porque vai ter pouco tempo para terminar. Eu vou ler para vocês uma mensagem da Irmã Silfogo, que fala sobre a autoilusão. Ela diz assim, ou o autoengano. A autoilusão é aquilo que queremos acreditar sobre nós mesmos, mas que não corresponde à realidade do que verdadeiramente somos. É a miragem de nós próprios ou aquilo que imaginamos que somos, uma vivência psíquica resultante da desconexão entre razão e sentimento. É a crença na imagem idealizada que criamos no nosso campo mental. É aquilo que pensamos que somos e desejamos que os outros creiam sobre nós. Então a nossa luta é justamente no sentido de nós deixarmos o autoengano, porque na medida em que nós
insistamos por este caminho, nós estaremos muito mais distantes daquele que é o nosso, o verdadeiro, o dele, ele. Muitas vezes eu ouço as pessoas falarem assim: o que Jesus faria numa situação como esta? Eu também pensei durante muito tempo dessa forma, como uma espécie de referência, né, para a nossa vida. Porém, existe um fator aí fundamental. Nós temos as leis trazidas por ele e por outros antes dele. Porém, as deles são eternas. Mas nós não somos Jesus. E isso é um passo inicial para nós deixarmos o auto-engano. Nós ainda estamos bem distantes da condição do Cristo. Então não adianta nós querermos dar uma de Cristo quando nós somos apenas a Cláudia Regina. Bem petititica. Na medida em que nós aceitamos isso, nós então retificamos o nosso pensamento a respeito de nós mesmos. E por que isso é importante? Porque isso é o fundamento de todo o resto da nossa vida. Se nós sabemos quem somos, nós sabemos de onde podemos partir para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para as consequências daquilo que escolhemos na nossa vida. Muitas vezes, e nesse livro que eu peguei, dei uma olhadinha da Irmãs do Fogo, chama-se Reforma Sem Martírio. Eu gosto dessa coleção dela, muito boa. E ela fala a respeito de nós espíritas. É verdade. Não é? Às vezes a gente tem essa coisa, não é? Principalmente quando a gente conhece a doutrina. A gente acha a doutrina tão maravilhosa que a gente se sente assim o máximo. E aí a gente quer sair doutrinando Deus e o mundo, achando que nós somos que nem ele. Não, calma. Não é bem assim. A gente pode até, né, compartilhar o conhecimento que a gente tem do Evangelho, falar das nossas experiências, mas a gente sabendo que a gente é só Cláudia Regina. Estamos bem distantes da condição do Cristo. Ele é o nosso farol. Ele é a nossa referência, sem dúvida. Mas nós temos que ter esta capacidade de aceitarmos nossa condição ainda pequenina. E mesmo de nos perdoarmos. Porque nós vamos cometer inúmeros erros. Nós temos uma limitação. Eu vejo que a maioria aqui passou 200 já, né? Já fizeram 40 anos. Eu vou dizer uma coisa aos mais jovens. Envelhecer é tudo de bom. Tudo bem que a gente engorda, o cabelo fica branco. Tem umas consequências aí, né? Mas é a melhor coisa da vida. Eu digo por mim. Já minha tia, por exemplo, né, mãe? A minha tia, irmã da minha mãe, não pode nem ouvir falar que ela é velha, que ela fica nervosa. Eu adoro ser velha. Eu adoro. Porque, na verdade, a gente se sente muito melhor dentro da própria pele do que quando a gente tinha 20 anos. Estou falando alguma bobagem aqui? Eu não sei se alguém concorda comigo. Eu hoje me sinto muito melhor sendo quem eu sou do que quando eu tinha 20 anos de idade. Insegura, né? Inexperiente. Ai, que tristeza. Hoje eu passei no meu trabalho por uma situação com uma pessoa jovem. Eu vou dizer um segredo para vocês. Foi justamente a partir da minha 200 que eu aprendi o que significa mansidão. Aí é que eu entendi. Mansidão. Você respira fundo e vamos. E hoje essa moça, ela tomou uma atitude que ela colocou a perder toda uma família que tinha concordado em participar do trabalho que a gente realiza para encontrarem alternativas de solução e
conseguirem acomodar melhor as necessidades de cada pessoa daquela família. Tipo, conversando a gente se entende. É mais ou menos isso, né, Rosa? Mas ela disse não. Detalhe, ela não estava nem envolvida no processo, no caso. Ou seja, ela não era parte do processo judicial. Ela era uma advogada. Jovem, inexperiente, insegura. E por mais que a gente tenha feito a nossa parte, ainda assim, uma das pessoas que seria beneficiada e que em princípio gostaria de fazer parte do trabalho, acabou dando para trás. Por quê? Porque a confiança da pessoa estava na advogada. A gente sabe que é assim, né? Eu tinha um monte de casos assim. E perderam uma oportunidade maravilhosa de encontrarem entendimento, aceitação, perdão, recomeço. Jovem. Então, meu conselho aos jovens: envelheçam, é bom pra caramba, é muito bom. E a gente sai daquele auto-engano, que é natural, por quê? Primeiro, pela nossa pouca experiência. Segundo, porque o mundo requisita isso de nós. Muitas vezes o mundo requisita de nós um personagem e não uma pessoa. Requisita de nós um ator, uma atriz, um guerreiro, mas não um espírito, uma alma. E o que nós mais precisamos neste momento são de almas, são de espíritos lúcidos e conscientes do seu papel, especialmente nesse momento. Ninguém está aqui por acaso nessa hora. Ninguém. Nós fomos chamados, convocados, alguns convidados a estarem aqui, passando por esse momento difícil da humanidade. Temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade passa, como o maior ensinamento do Cristo, por nós mesmos. Porque não há como amar a Deus, não há como amar ao próximo, se nós não aprendermos a amarmos a nós mesmos. E auto-amor não é auto-elogio, não é vaidade. Auto-amor é auto-respeito. E auto-respeito significa reconhecer esse nosso eu real, não esse eu imaginário. E dar vazão a ele. Então, para a gente terminar, e essa frase eu dirijo aqui aos meus irmãos trabalhadores, né? Porque estamos aí com uma responsabilidade grande nesse tempo. A quem muito foi dado. Então vamos lá. Também da irmã Stufo, desse livro, e ela diz assim: quem analisa um orador, um médium, um dirigente, um tarefeiro espírita, supostamente iluminado com as luzes da cultura espírita, enquanto em suas movimentações doutrinárias, não imagina muitas vezes a dor íntima que atinge muitos deles na esfera de suas provas silenciosas no reino do coração. Porque tudo aquilo que nós falamos aqui, como eu acabei de dizer, nos será pedido contas. Não adianta eu falar aqui do auto-engano e ser uma auto-enganada, uma iludida. Os senhores podem aproveitar isso muito mais do que eu, sem dúvida alguma. Mas a minha conta vai ser pedida. Senhores, eu sei que o Messias já está lá desesperado por causa da hora. Eu gostaria então que cada um dos senhores pensasse, refletissem de verdade. Onde é que os senhores se encontram no vosso processo evolutivo? Nesse processo de tirar as camadas, as máscaras do auto-engano de suas vidas.
Não adianta nós rezarmos pela paz no mundo, se nas nossas atitudes pequeninas aqui do dia a dia, nós alimentamos o ódio, nós alimentamos a mentira, nós alimentamos a corrupção, como ele fala, o egoísmo corrompeu todos os caminhos. Eu não estou aqui para alisar a cabecinha de vocês, nem a minha própria. Essa dureza, muitas vezes vista pelas pessoas, tem endereço certo. É o vosso coração e a vossa mente. E a nossa base é Jesus. O nosso professor nesta vida é Kardec. Sigamos os conselhos dele. Não podemos legitimamente rezar pela paz do mundo, postarmos nas nossas redes coisas lindíssimas, maravilhosas sobre a paz, e ao mesmo tempo estarmos profundamente iludidos a respeito de nós mesmos e a respeito daquilo que estamos vivendo aqui, no espaço que nós ocupamos. Cada um de nós foi chamado para viver o melhor que pode nesse tempo desafiador. Nós não ficaremos sem respostas, disso eu tenho certeza. Obrigada a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus possa realmente ser aceita, encontrar receptividade dentro das vossas mentes e dos vossos corações. Hoje e em cada dia que nós formos chamados a testemunhar em nome dele.